Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós iremos continuar o assunto, certo? Que fala sobre a terceira unidade, que é a Mesopotâmia e a África Antiga, certo? Nós já havíamos falado sobre a vida na Mesopotâmia, sobre as escritas dos mesopotâmicos, os sistemas numéricos e matemáticos desses povos. E nós vamos agora falar um pouco sobre essa página 78, certo? Que fala sobre a África Antiga, Egito e Cush, certo? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E mais à frente, nós iremos abordar com outra aula, certo? Para nós terminarmos esse capítulo, certo? E depois entrarmos numa atividade. Então, continuando, pessoal, nós já vimos toda essa questão aqui. Vamos falar sobre a África Antiga, Egito e Cush, certo? Na página 78, vai mostrar que nesse período da África Antiga e Cush, eram regiões que há muito tempo foram exploradas pelos egípcios, certo? Então, lá tinha praticamente toda o surgimento de uma população, né, que na história do mundo nós vimos que é muito importante, né, como o Egito, sobre toda a sua história, cultura. Tudo isso a gente entende a partir desses monumentos que a gente vê aqui, por exemplo, no slide, certo? Como o primeiro faraó, como esses monumentos aqui em que está líderes religiosos, líderes políticos da época, certo? Então, os primeiros grupos humanos chegaram à região onde se formou o Egito, no Vale do Rio Nilo, cerca de 7.000 anos atrás, certo? Então a gente tinha ouvido falar sobre o Rio Nilo, não foi? A importância do Rio Nilo para a região do Egito, da Mesopotâmia. Lembre disso, né? Que a Mesopotâmia ficava entre dois rios, o Rio Eufrates e o Rio Tigres, né? E o Rio Nilo tinha toda uma importância por ser um dos maiores rios do mundo, certo? E a economia, praticamente, da região ficava pautada sobre esses rios, né? Porque onde tem água, né, existe o processo todo de plantação, de economia, né? Então tudo isso favorece o crescimento da região, tá certo, pessoal? Então, a gente vê aqui na página 78, certo? A importância do Rio Nilo. Vimos como o Rio Nilo tinha a questão das suas cheias, né? Durante alguns períodos do ano, né, o rio ficava cheio e ali favorecia o consumo, a produção de alimentos, né? E também vamos falar agora sobre o primeiro faraó, né, que se encontra na página 79, que diz assim: com o passar do tempo, os nomos cresceram e se tornaram cidades, certo? No último parágrafo diz assim: o governante do Alto Egito, Menes, unificou os dois reinos e centralizou o poder em suas mãos, tornando-se o primeiro faraó do Egito, certo? Então, Menes foi o primeiro faraó do Egito, porque ele tentou unificar os dois Egitos, certo? Que era o Alto Egito e o Baixo Egito, certo? Tornando-se o primeiro faraó a tentar unificar essa região. Então, nós vamos ver, a partir da figura do Menes, que outros líderes tentando focar também a independência do Egito, e o Egito como sendo uma região que tinha, de certa forma, detentor de, vamos dizer, uma região rica, no sentido de ter toda essa questão do ambiente, da natureza, dos rios. Então, outras nações queriam também essas riquezas do Egito. Então, houve um momento de vários embates, certo? Então, a gente vai ver um pouco ainda sobre a natureza e religiosidade, certo? Da página 79, que fala assim: os antigos egípcios eram politeístas, né? A gente já lembra o que é politeístas, né? Pessoas que adoravam a vários deuses. E a religiosidade deles estava presente em vários aspectos da vida, influenciando suas relações sociais e a forma como percebiam os fenômenos naturais, certo? Então, a natureza, a religiosidade era parte dos egípcios, certo? A natureza estava à sua volta e tudo isso ali tinha um sentido religioso, certo? Por isso que eles preservavam a natureza e tinham como a natureza sua fonte também de sustento,
certo? A gente vê aqui exemplos da religiosidade dos egípcios, aqui nessa página 79 embaixo, que fala, né, que a gente vê aqui a figura de dois deuses, né, esculpidos em pedras, né, que se chama Gliptoteca, certo? O primeiro é Sete, que era o deus da desordem, e o outro é Horus, que era considerado o deus dos céus e os olhos, certo? Que representava o sol e a lua, né? Um tem cabeça praticamente aqui de jacaré, o outro de águia, né? Então, tudo isso, a gente vê a questão da religiosidade a partir, né, dos fenômenos da natureza. Outro ponto a ser tratado é a sociedade e o cotidiano no tempo dos faraós, tá bom? Então, como era a sociedade no tempo desses faraós, né, a partir de Menes, que foi o primeiro faraó? Aí fala aqui, ó, na página 80, os trabalhadores atuavam nas cidades egípcias, entre eles os funcionários do governo que auxiliavam o faraó na administração do reino. Tinha a questão dos funcionários do governo, que era, por exemplo, o escriba, né, que era responsável pelo registro e arrecadação de impostos, ou seja, o escriba quer dizer aquele que escreve, aquele que registra tudo o que acontece. Por exemplo, se houve algum acontecimento histórico ou cultural da época, ele vai lá e escreve, certo? Então, os relatos que a gente tem dos egípcios de monumentos, de papiros antigos, através dos escribas, certo? Que eles eram quem era detentor de guardar esse conhecimento para ser repassado, certo? Havia também a questão dos militares encarregados de proteger a população, os limites territoriais do Egito. Tinha também os trabalhadores urbanos, tinha os camponeses. Então a gente vê toda uma estrutura organizacional no Egito, tá certo? Então tinha trabalhadores, tinha camponeses, certo? Que fazia com que esse trabalho ele fosse diversificado dentro da região, tá certo? Então, eles tinham também a cultura, certo? Assim como muitas outras civilizações e povos, sobre a concepção da vida após a morte, certo? Na página 81, para os egípcios, a crença na vida após a morte indicava grande preocupação com o sepultamento dos mortos, certo? O corpo da maioria das pessoas era sepultado em pequenos túmulos. Então a gente vê, né, que eles mumificavam as pessoas, colocavam em túmulos, justamente para isso, né? Porque a gente vê tantas séries, filmes mostrando que os egípcios se preocupavam que um dia aquelas múmias seriam ressuscitadas, né? Por isso que eles preservavam nos caixões, nos túmulos, colocavam ouro, vestiam bem os faraós. Então, tudo isso é porque eles acreditavam que um dia iriam voltar, certo? E, e a gente vê aqui no último parágrafo dizendo: além de objetos de uso pessoal junto do corpo do faraó, eram depositadas estatuetas chamadas os Rebites, que representavam os súditos dele. Os egípcios acreditavam que esses súditos serviriam e protegeriam os faraós após a morte. Ou seja, até os súditos dos faraós protegeriam esses faraós mumificados após a morte. Então, para você ter ideia, então tem toda uma estrutura religiosa por trás do que a gente vê como os egípcios, certo? Tem também aqui falando sobre o processo de mumificação, certo? Então, tudo isso faz parte da cultura egípcia, certo, pessoal? Em outra aula, nós vamos falar sobre essa questão do reino de Cush, certo? E depois de falarmos sobre esse reino de Cush, nós iremos falar sobre a África Antiga, Ashum, certo? Então, qualquer dúvida, me falem. Qualquer dúvida, me procure, me mandem mensagem por e-mail ou pelo WhatsApp. Tá certo, pessoal? Então, qualquer coisa é só falar, tá? Tchau, tchau.